logo dizendo para não entender o título como separação. E como deve entender? Que a imagem de ranking, repito, somente a imagem dos atores e não das pessoas, precisa ser dissociada. Olá, olá! Seja bem-vindo ao Falando Filã. O nosso canal fala sobre séries turcas e hoje vocês vão entender porque é preciso que a imagem de ranking seja dissociada. Fazendo uso das palavras de uma amiga do canal, é preciso distinguir onde termina o ator e começa a pessoa. Quer entender melhor isso? Então fica até o final do vídeo que eu vou explicar tudo para você. Mas antes, minha amiga, dá uma olhadinha aí e veja se você está inscrita no canal. Porque agora que a gente se encontrou, não vamos mais nos separar, certo? Beleza, então aproveita e já dá o like. Essa ideia da dissociação da imagem de ranking me ocorreu quando Keren disse em uma entrevista para o La Vanguardia na Espanha: minha agente disse para eu não falar sobre Randy. Somada ao fato deles não terem ido receber o prêmio de melhor casal em série na noite de quinta-feira, 4 de novembro, preferindo o pessoal jogar boliche com Guns N' Roses e Jané. Isso me fez refletir questionando o porquê disso. Por que Keren deveria evitar de falar sobre Randy? Porque eles não foram à premiação, levando-se em conta que eles já estão se permitindo fotografar e filmar juntos. Pensando nisso, eu cheguei a essa possibilidade. Eles devem estar querendo a dissociação da imagem de ranking. Antes que vocês fiquem agoniadas, porque eu conheço vocês, eu vou repetir. Dissociação de imagem não significa separação de casal. E o que significa? Significa pensar em Randy sendo Randy Erçal. Significa pensar em Keren sendo Keren Bursi. E não como se eles fossem apenas uma parte do casal ranking. Olha só, o casal ranking deve fazer parte de sua imagem dentro da vida privada. Não pode se confundir com a vida profissional. Calma, gente, calma que eu vou explicar isso direitinho para vocês e vocês vão entender. Esse comentário de uma fã, gente, ilustra bem o que eu quero dizer. Olha só o que ela diz. Muito boa a entrevista, super entendo seus representantes pedirem para falar menos da Randy, porque tira o foco, já que nós nos prendemos somente em falar sobre o casal. E acho que esse cuidado é por parte dos representantes de ambos. Ou seja, é como se a relação amorosa deles fosse a única coisa que importasse para o público, deixando eles, enquanto profissionais, com uma importância assim, tipo, periférica. Agora veja o que essa outra fã diz. Eu acho que o Keren é muito mais que o namorado da Randy. 99% das entrevistas ou mesmo das postagens sobre ele nas redes são apenas para perguntar ou falar do namoro com a Randy. Dá a impressão que só é isso que importa. Você sabe que casais reais podem faturar muito com campanhas publicitárias. Então, gente, manter a imagem de ranking enquanto casal seria muito bom para isso. Para a promoção de um filme, por exemplo, onde eles contracenassem, para a publicidade de algum produto. Falando nisso, gente, está na hora deles fazerem uma propaganda juntos, né? Como casal. O que é que vocês acham? Um detalhe interessante. Embora Keren e Serenay tenham trabalhado juntos durante cerca de 1 ano e meio fazendo publi para promover a marca do jeans Mavi, ainda que fossem namorados, eles não vendiam essa ideia como um casal real, tipo ranking. Ah, e não reclame porque fiz referência a eles, pois eu só fiz porque entendo que é importante para uma melhor compreensão da ideia. Não é, gente, uma referência à toa. Outro casal que passou por esse mesmo processo de dissociação da imagem foi Can Yaman e Demet Özdemir. Ou seja, quando terminou Erkenci Kuş, ou Pájaro Madrugador em espanhol, as fãs ficaram resistentes em vê-los com outros parceiros. Claro, gente, que a resistência com eles era em outro grau, talvez porque eles nunca tenham assumido aquele suposto romance. E também porque nenhum casal se compara a Ranker, embora eles também fossem muito fofos juntos. É um casal que tenho certeza que quem assistiu Erkenci Kuş tem eles guardados no coração para sempre. Ah, se você é novo nesse universo turco e não conhece essa série, te digo que você não sabe o que é uma verdadeira comédia romântica turca. Gente, essa foi a série turca que eu mais dei risada. E não era assim um riso qualquer, era um riso especial, porque era um riso doce.
Pois o romance, gente, era tão ingênuo e ao mesmo tempo tão cheio de sensualidade que a gente se perde em um riso apaixonado. Demet estava sendo uma atuação tão incrivelmente original, porque, gente, ela é engraçada de um jeito inusitado, de um jeito que é só dela, de puro encantamento. Ah, aquele olhar de Jan, gente, aquele olhar de Jan, ninguém olha como ele. Então, como eles fizeram para conseguir a dissociação da imagem? Vejam, por exemplo, tanto Demet quanto Jan deram entrevista para Veríssimo na Itália, mas eles nunca viajaram juntos para divulgar a série, para que o público se acostume em vê-los como atores independentes, dissociados da imagem de casal. E é o que eu acho que Hanke está fazendo agora. Assim como ocorreu com Jan e Demet, eu penso que as agentes de Hanke devem ter entrado em um consenso de que seria melhor para a carreira deles se, aos poucos, eles fossem evitando. Vejam bem, eu falei evitando e não cortando de vez. Então, se eles fossem evitando aparecerem como um casal quando for relacionado à sua vida profissional. Entendam que eu falo no âmbito profissional e não na vida privada. Olha só, veja se não é coerente a minha ideia. Primeiro, Randy não viajou com Keren nem para a Itália nem para a Espanha, onde, na verdade, o público queria sim e muito vê-los juntos. Possivelmente, Randy vai em um futuro próximo e também sozinha. Agora, por que sempre os homens primeiros, hein? Fica aqui meu questionamento. Será que é por causa da mulherada e assim impulsiona mais a divulgação da série? Diga aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Gente, até a fala do entrevistador Adolfo Rodrigues nos induz a pensar nessa direção. Porque este encuentro, como ya se hizo con Jan Yaman, será dedicado única y exclusivamente a todas las fans. Aí, meu povo, para culminar essa ideia, Keren, como sempre, não controla o que fala e solta que são as agentes que não deixam ele falar sobre Randy. E com aquela carinha, gente, de quem gosta muito de falar do seu amor. Tipo, eu queria muito, mas não posso. E por fim, eles não comparecem à premiação onde iria fortalecer ainda mais a imagem deles enquanto casal no âmbito profissional. E por que isso? Porque há essa necessidade de dissociação da imagem. Porque, meu povo, o público insiste em só querer vê-los contracenando um com o outro, e isso não é bom para suas carreiras. E o que vemos nas redes sociais são os fãs clamando por um filme ou outra série com Hanke como um par romântico novamente. Inclusive, vimos pela enquete que fizemos no canal que há muitos fãs que se recusam a ver, por exemplo, Keren sendo par romântico de outra atriz que não seja Hande. Sendo assim, suas carreiras seriam afetadas, já que algumas fãs dizem categoricamente, por sinal, que não irão assistir nenhum projeto deles se o par romântico não for Hanke. Como aconteceu, por exemplo, nessa enquete do canal, onde votaram por Randy para ser o próximo par romântico de Keren, sendo que ela nem era, gente, uma das opções. É claro que eu também amaria assistir a um filme com os dois. Eu estou louca para vê-los juntos em uma nova história. Seria sensacional os dois em um filme de ação, por exemplo. Mas, gente, eu entendo que é necessário, sim, uma dissociação da imagem agora. Pois os fãs precisam aceitar e querer vê-los em mundos diferentes, como disse Keren em uma entrevista. Vou repetir. Essa minha fala se refere a eles enquanto atores. Não confundir com a vida pessoal. Vejam que Keren nessa entrevista disse claramente que eles não planejam nenhum projeto juntos, por agora, que poderão fazer algo sim, porém no futuro, que agora iriam experimentar mundos diferentes. Nessa última live, eles também comentam sobre o fato deles não terem nenhum projeto juntos para agora. Mas eu acho que nem sempre foi assim. Acho que eles pensaram em fazer alguma coisa juntos antes, sim. Belki ileride. Bilmiyorum yani birlikte bir daha oynamak ister misin? Ben çok isterim birlikte bir daha Benimle. oynamak, evet. Emin misin? Evet belki bir 20 sene sonra aynı dizide oynarız. Há um tempo atrás, Yasin, que era uma fonte que sempre dava informações sobre Hanke e muitas delas posteriormente comprovadas, disse que havia um projeto de um filme com Randy Keren produzida pela produtora de Keren, a Brave Born.
Em algumas lives, Keren chegou a falar com Randy sobre a possibilidade de fazer um projeto juntos, inclusive em outras plataformas. Também, em muitas entrevistas, eles falavam sobre a possibilidade, claro, sempre como possibilidade, nunca nada certo, mas se mostravam sempre entusiasmados com a ideia. Se vocês me perguntam o que é que eu acho disso, eu diria que eu penso que eles chegaram sim a planejar alguma coisa, mas foram orientados por suas agentes a não fazerem isso agora. Por quê? Porque eles necessitam urgentemente da dissociação da imagem de Hunker e não o reforço da ideia de que eles só poderão atuar a partir de agora se for com o outro. Isso, meu povo, significa uma limitação na carreira de ambos, entendem? Por falar nisso, Randy, na entrevista mais recente, fala que leu alguns projetos e encerra o assunto com seu clássico: nada está certo ainda. Pessoal, e nessa mais recente entrevista, a Randy dá uma surra de simpatia. Ela simplesmente estava radiante, seus olhos era só brilho de alegria. Penso que ela deve ter recebido algum convite para algum projeto de seus sonhos. E calando a boca de quem a chamou de arrogante, deu toda a atenção aos paparazzis, os tratou muito bem, chegou a chamar um deles pelo nome. E a entrevista, meu povo, ia muito bem. Falaram sobre projetos, sua viagem aos Estados Unidos, até que chegaram na sua relação amorosa com Keren. E aí, para não perder o costume, né, parece, eles perguntam sobre uma declaração de Keren que ele diz que quando está bêbado, fica pelado. Pode? Eu tinha feito uma promessa de não mais falar dos paparazzi nos meus vídeos, porque já estava ficando repetitivo. Mas como não falar? Gente, além desses comentários, ele ainda pergunta se já tinha acontecido algo assim. Ou seja, se ela já tinha visto Keren pelado no meio de uma festa, de uma comemoração, por exemplo. Confesso que eu me diverti com a cara que Randy fez quando ele fez essa pergunta. Provavelmente ela estava ali imaginando a cena naquela hora. E lógico que o paparazzi conseguiu aquilo que ele queria, ou seja, deixá-la constrangida. Randy, toda sem jeito, disse que não deveriam falar sobre isso. E deve ter pensado, por que Keren faz essas coisas? Por que comentar isso? E eu aposto que essas histórias representam bem a vontade dela naquela hora. Bana karşı bazen nasıl hissediyorsun? Bu mu? Bazen mi? Retomando aquele comentário lá do início do vídeo, no finalzinho, a fã diz que os paparazzis fazem isso mais com Keren do que com Randy. O isso aí se refere ao fato deles irem já perguntando sobre o namoro. Eu quero explicar o que acontece. Gente, os paparazzis, assim como nós, né, sabem que Keren solta tudo, ele não filtra o que fala. Aí, eles se aproveitam. Já Randy é mais controlada, é mais centrada. Então, o que acontece? Eles vão comendo pelas beiradas, como fizeram nessa entrevista. Primeiro perguntaram sobre várias outras coisas e depois chegaram em sua relação amorosa e Keren. Voltando para aquela mais recente entrevista de Randy, os paparazzis, não satisfeitos em constrangê-la com aquela história de Keren pelado, no meio da fala dela sobre sua viagem aos Estados Unidos, ela toda feliz, animada, o que eles fazem? Tentam constrangê-la ao comentar que ela e sua amiga Bensu Soral vestiram roupas parecidas e até as mesmas roupas. Randy, nos representando, responde em outras doces e mais educadas palavras. E daí? É da sua conta? Isso é um problema? Vocês conhecem a história de Keren ficar pelado? Bom, ele já falou sobre isso em algumas entrevistas, como exemplo nesses dois programas, que por sinal são muito bons e divertidos.
Ele conta que uma vez nos Estados Unidos, ele ainda muito jovem, foi a um churrasco na casa da namoradinha. Gente, ele fala até o nome da garota. Bom, ele bebeu muito, ficou bêbado e quando ficou lúcido, ele se deu conta que tinha tirado a roupa e estava pelado. E por isso, ele evita beber muito. Bom, voltando para o tema, possivelmente vou repetir apenas uma possibilidade. Suas agentes, no caso, Danla, que é a empresária de Randy, e Guff, que é a empresária de Keren, devem ter estudado os prós e contras do reforço da imagem de Hanker. Prós, como já foi dito, há muitas possibilidades, gente, principalmente no campo publicitário. Porém, é limitativo na área de atuação. Limitativo, pois há casos semelhantes em que o casal faz mais um filme e pronto. Porque ao cristalizar a ideia de que Hanker só poderia trabalhar juntos, ficaria mais complicado para eles realizarem seus sonhos profissionalmente falando. E a outra possibilidade seria por opção deles mesmos, como uma forma de preservar sua relação amorosa. Saibam que trabalhar junto o tempo inteiro, a vida toda, pode sim causar um desgaste. Falando em empresária, Keren promove muito Guff, pois em todas as oportunidades posta muitas fotos e histórias com ela. Gente, Guff também é representante de Acnoso, sabe aquele de Erjai? Na Itália, ele promoveu tanto sua agente que ela foi parar nos TTs do Twitter. Acredita? Vejam que até ele ri da situação. And also, I just want to say, Gunfash, who is right here right now, she's topic trend in TT. What's up? More famous than any of us right now. That's right. That's my amazing, wonderful manager who I love so much. Thank you. O que é que não podia faltar? Os memes. Os memes de Guff tendo muito trabalho para cuidar de Keren. Sempre nesse tom de que ela se esforça muito para controlar ele. Como a gente vê, por sinal, nessa live que mal Keren abriu, Guff já liga para ele, provavelmente para alertá-lo a não xingar. Aç live aç. Günfer beni arıyor. Günfer aç live aç. E atualmente, além de controlá-lo para não xingar, ainda tem para não falar de Randy. Realmente não deve ser fácil. Meu povo, eu quero falar dessa conta no Insta que eu gosto muito. Suas ADMs são muito rápidas. Tudo o que acontece, logo está lá. Elas não deixam passar nada. Outra conta que eu gosto muito é essa, Hanker Maísa, porque parece que a ADM pensa como eu penso. Eu sinto que a gente tem lá uma certa conexão. Pessoal, sempre comento que eu elogio mais Keren do que Randy e pergunto se eu gosto mais dele do que dela. Não é isso. Eu gosto dos dois igualmente. Em alguns aspectos gosto mais de Keren, em outros mais de Randy. O que acontece é que Keren é mais aberto, chegando a ser quase displicente. E aí nos possibilita conhecê-lo melhor. Sendo assim, a gente tem conteúdo que ele nos fornece. E assim é mais fácil falar dele. E para não perder o costume, lá vamos nós elogiar o nosso Kerencito. Para mim, gente, o homem perfeito é aquele que sabe cozinhar e tocar um instrumento. E quem é assim? O nosso Bebek. Diz aí nos comentários como é o homem perfeito para você. Look at that. We got cookies for cookie night. It is cookie night, ladies and gentlemen. Na entrevista para o La Vanguardia, Keren disse que adora cozinhar e é apaixonado por culinária, que é fã do Morro Picon e os pratos que mais gosta são turcos e indonésios, que não segue receitas, mas procura misturas com novos ingredientes. E é ousado em sua fala, porque diz que se conquista sim alguém pelo estômago. E é um mestre em arroz com chile, espaguete com frutos do mar e salmão à coreana. Pratos que, claro, fez para Randy. Senin en sevdiğin Benim yemek ne? Ne? Hayır, şey, öyle hayır, atlatamazsın. dün yedin. Dün yedi. Buğday mı?
buday Momo'nun Tão fofos eles assim nessa fase se conhecendo. Randy toda ansiosa para ver se ele sabe qual é o seu prato favorito. Gente, é muito bom vê-los como eles estão hoje, bem domésticos, mas eu confesso para vocês que eu sinto uma saudadezinha deles nessa fase. O que fazer? Rever lives antigas? Isso me deu uma ideia aqui para vídeos futuros. E o babado que não quer calar. Por que deixar de seguir Serhat Şen? Muitos atores e atrizes turcos deixaram de seguir no Insta Serhat Şen, que é maquiador e um dos melhores amigos de Randy. Detalhe, além de Randy Kerem, o pai de Randy, Ganze, Jané, as amigas de Randy como Nilayko, que por sinal era amiga dele também, enfim, todos eles deixaram de segui-lo no mesmo dia. Randy chegou ao ponto de tirar as tags de algumas de suas publicações e por isso dizem que provavelmente deve ser algo relacionado a ela. E as especulações explodiram nas redes sociais. A maioria acha que deve ser porque ele provavelmente repassava informações sobre a vida de Randy para a imprensa. O fato é que a forma como fizeram, todos deixando de segui-lo num efeito manada, isso agrava muito a situação. E é compreensível que desperta o interesse das pessoas para saber o que realmente aconteceu. O que eu posso dizer é que é uma pena, pois a amizade deles parecia bem bonita. Uma coisa que é visível em Randy é que ela gosta de fazer amizades e valoriza muito os seus amigos. Porém, depois de perder a confiança, é impossível reatar porque o sagitariano guarda muito rancor. Jané, cunhado de Randy, fez aniversário e tirou fotos incríveis com sua esposa Ganze Erçel, que estava lindíssima, com seus amigos e convidados. Mas onde estão as fotos com Randy? Onde estão as fotos com Kerem e com Hanker? Por que eles nunca aparecem? Dizem que essa risada do vídeo seria de Hanker. Será? Ou poderíamos pensar que Hanker não foi para a festa de aniversário? Ou será que não aparecer nas fotos também faz parte da estratégia para a dissociação da imagem de Hanker? Será que no aniversário de Randy que está chegando também vai ser assim? Sem fotos do casal, sem fotos de Randy com a família, sem fotos de Kerem. Os fãs já começaram a se manifestar quanto a isso. Começaram a exigir que Hanker siga o exemplo de Jané e Ganze e nos presenteie pelo menos com uma fotinha do casal no aniversário de Randy. Pode escrever que no aniversário de Randy, Kerem vai postar ou um vídeo ou uma foto de Hanker ou de Randy. Mas esperem algo assim ao estilo dele. Nessa live ele ameaça algo do tipo, ele diz: tenho vídeos e vou compartilhá-los dentro de alguns meses. De uma coisa eu tenho certeza, que não vai faltar torta na cara. Dizem que casais que enchem o saco um do outro tendem a ter relacionamentos mais felizes e duradouros. Se for mesmo, Hanker tem futuro. Randy, já vou desejando a você que logo você possa reviver todas essas suas doces memórias. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falando,